Salve devs, beleza? Luiz Carlos na área. E hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira diferente de utilizar o Docker no Windows, que é utilizando ele no WSL2, porém sem o Docker Desktop. Nós vamos aprender a instalar o Docker Engine, que é o Docker nativo, diretamente no WSL2 para ganhar mais performance e também diminuir o consumo de memória RAM. Então, vamos lá, pessoal. Se você gostou dos nossos conteúdos ou do nosso canal, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, e isso nos ajuda demais. E quero lembrar que no dia 5 de julho vai começar o nosso evento, que é a imersão Full Stack e Full Cycle 3.0, e nesse evento nós vamos construir um case que vai ser um banco digital para trabalhar com as melhores tecnologias que a gente tem no mercado, utilizada pelas grandes empresas, principalmente com foco de microserviços. Então a gente vai trabalhar com Docker, Kubernetes, a dobradinha Next e Nest.js, Elasticsearch, Golang, tudo isso para a gente poder emitir o cartão de crédito, ter fatura, ter comunicação via gRPC. Então vai ser fantástico. Não se esqueça de se inscrever, tem o link logo aqui abaixo na descrição do vídeo. O WSL nada mais é do que um Linux rodando dentro do Windows. É a Microsoft que está por trás desse projeto. E a ideia deles é que esse Linux seja orgânico. Orgânico significa que ele vai se integrar de uma forma ali no Windows que você nem percebe que ele é um outro sistema operacional. Obviamente, ele ainda é emulado, tem uma máquina virtual por trás. Mas ele já reconhece todos os seus drivers, não precisa fazer compartilhamento de pasta nenhum, não precisa fazer nenhuma configuração de rede. Ao contrário, se a gente fosse utilizar um Linux com máquina virtual, como o VMware ou como o VirtualBox. Então você nem percebe que é um outro sistema. É o acrônimo, que é o WSL, né, para Windows Subsystem for Linux. Então é um subsistema rodando na nossa máquina. Vai ser um terminal que você vai abrir e você consegue manipular totalmente o seu Linux. E a gente ainda pode escolher entre as várias distribuições disponíveis. Arch Linux, Fedora, Ubuntu, Debian e por aí vai. Isso tudo é bem simples de instalar. Você chega ali na loja da Microsoft, o Windows Store, e você já instala. Não precisa baixar nada, a loja ali já vai fazer todo o processo para você. Mas por que a Microsoft criou esse Linux para a gente poder rodar dentro do Windows? A gente sabe que o Windows meio que foi sempre o patinho feio dos sistemas operacionais. Porque se a gente quisesse utilizar o Windows, e aí a gente estaria desenvolvendo um sistema para Linux, pronto, a gente ia ter um sistema operacional totalmente diferente. Muitas das ferramentas e linguagens de programação, às vezes não têm o desempenho satisfatório no Windows. Então isso era muito ruim. Então ela criou esse Linux orgânico para permitir mais liberdade para os usuários do Windows. E aí você não precisa mais fazer o dual boot. Pode ser que você tenha que trabalhar com uma situação bem específica que o WSL não resolve, mas 99% dos problemas ele vai resolver. Então, na verdade, a gente já tem o WSL há muito tempo. A Microsoft lançou a primeira versão em 2016, e era muito legal, você abria ali o seu terminal, tinha a sua distribuição, instalava os seus pacotes, instalava suas linguagens de programação. Porém, o WSL1 tinha um problema crucial, que era não incorporar o kernel completo do Linux. A Microsoft meio que reinventou a roda para poder fazer ali a integração com as chamadas do sistema. Então, por ele não ter o kernel completo, uma série de ferramentas não eram compatíveis, como o Docker, como o Kubernetes, as ferramentas que precisam ali do baixo nível do Linux, nenhuma delas funcionavam. Foi aí que ela lançou a versão 2, ela anunciou o WSL2 em 2019, mudando completamente o panorama. Eles jogaram fora o que eles tinham feito em questão ali da compatibilidade das chamadas, incorporaram o kernel completo. Isso mudou completamente o WSL2, porque agora nós temos compatibilidade com qualquer ferramenta que utiliza kernel Linux, e nessa versão 2 eles melhoraram mais a performance do Linux ainda. Então,
Desde 2019, essa versão do WSL2 estava disponível lá naquele programa que a gente virou a cobaia da Microsoft, que é o Windows Insider. E em 2020, um pouquinho mais de um ano, em 28 de maio, ela lançou essa versão estável, que já tem muita gente utilizando, e eu estou falando aqui para que você que não esteja utilizando ainda, comece a utilizar, porque vai mudar totalmente a sua vida. Vocês conseguem perceber que eu não preciso mais de dual boot? Você já tem o Linux ali, bem simples, você pode até ter várias distribuições na mesma máquina Windows, e ela vai resolver todos os problemas seu de desenvolvimento. A gente está falando bastante aqui de desenvolvimento. Requisitos mínimos para rodar o WSL2. Você tem que ter o Windows 10, tanto faz a versão Home como Pro, não vai ter diferença. Eu vejo algumas pessoas falando que você tem que adquirir a licença Pro. Não tem. Qualquer versão suporta. Mas a versão do seu Windows 10 tem que ser maior ou igual que a 19.03. Então você pode chegar aí na parte do sistema, verifica ali qual é a versão, provavelmente deve ser, né, se você mantém o seu Windows atualizado. No mínimo 4 GB de RAM, e aqui eu já coloco um asterisco, se você quer trabalhar com o Windows, nem para desenvolvimento, mas se você quer usar o sistema operacional, 4 GB de memória é muito pouco. Na hora que você abrir aí o Google Chrome só e algumas coisinhas ali, já vai preencher quase 4 GB, e você não precisa chegar nos 4 GB para ficar lento. Se aproximando ali uns 80%, já começa a degradar o sistema. Então, o recomendado mesmo é 8 GB. Se você tiver 4 aí na sua máquina, você pode testar, mas já fica aí com o aviso que se ficar lento, a culpa não é do WSL2. E você precisa ter o Virtual Machine Platform habilitado, que é esse componente aqui, esse camarada, que permite que esse WSL2 funcione de forma orgânica no Windows. Esse Virtual Machine Platform é um componente de uma tecnologia fantástica da Microsoft, que é o Hyper-V, uma tecnologia de virtualização. Então a Microsoft pegou ali um pedacinho e habilitou para formar essa ferramenta fantástica. Então os requisitos são básicos. Você já pode instalar o WSL2 aí agora na sua máquina. O WSL é esse terminal que está aqui em aberto, inclusive eu estou utilizando uma ferramenta da própria Microsoft também, que é o Windows Terminal. Ele vai ser um agregador de shells ou terminais. A gente consegue abrir aqui em várias abas, vários shells diferentes. Então eu posso abrir o PowerShell, o DOS, aí tudo da Microsoft, e posso ir trabalhando. Tenho atalhos, tenho o sistema de cores, é bem legal, recomendo demais que você instale. É só chegar na loja da Microsoft e instalar. E aqui com o WSL eu tenho todos os comandos Linux disponíveis. Ele abre por padrão na sua pasta de usuário, a minha /home/argin. Então você pode executar qualquer coisa aqui, ou ainda chamar os executáveis do próprio Windows. Eu quero abrir aqui essa pasta lá no meu Windows Explorer. Olha só o que eu vou fazer. Vou digitar explorer.exe. E ele vai abrir aqui para mim. Abriu no outro monitor. Olha só, todas as minhas pastas, os meus arquivos que eu já utilizo o WSL há muito tempo, já abriu aqui. Então você pode abrir também o sistema de arquivos do WSL apenas digitando //WSL cifrão no caso o Ubuntu, que é o que eu vou recomendar para vocês instalarem, e aí vem o caminho que você quer. Eu posso ter várias distribuições aqui. Ubuntu é apenas uma delas. Então qualquer executável do Windows funciona no Linux. Eu sei que é estranho isso, mas funciona. Se eu quiser abrir o meu C2 pontos, é só abrir o /mount /c. E aqui eu tenho todos os meus arquivos, alguns nem com permissão aqui de leitura. Mas dentro do /mount ele consegue também encontrar os outros drivers. Eu tenho um D, tenho um E, tenho um F, e aqui é o apontamento para o próprio WSL. Então veja que ele é orgânico, totalmente integrado com o sistema operacional. Então se você quiser abandonar totalmente o seu Windows, mas eu tenho lá os meus projetos no C2 pontos, tudo bem. Você abre aqui o seu C2 pontos e executa o que você quiser.
Mas eu vou frisar um ponto bem importante sobre a execução dos seus projetos. O WSL2 foi feito para ter desempenho dentro do próprio sistema de diretórios do Linux. Então, o recomendável é que você pegue os seus projetos da sua C2 pontos ou D2 pontos e jogue para a sua pasta de usuário, qualquer pasta aqui dentro. O desempenho é assustador, tá? Se você estiver duvidando de mim, pode fazer um teste aí. Executa alguma coisa no mount/c e executa o seu projeto aqui dentro do diretório. Nós temos um tutorial para instalar o WSL2 e também o Docker, que é outro escopo aqui do nosso vídeo. Então não faça nada na sua máquina sem antes ver esse tutorial que está aqui no nosso GitHub da Code Edu. E se você puder também compartilhar esse tutorial com seus colegas e dar o star que ajuda a gente a expandir o nosso conteúdo. É o tutorial que vai te apontar os macetes e malícias para você não errar na instalação do WSL2 e também do Docker. Então vamos falar agora sobre esse Docker, que é uma ferramenta que cada dia faz mais parte da nossa vida e que nos ajuda a construir as nossas aplicações baseadas em container. Nós temos 4 formas de rodar Docker no Windows. Toolbox, que é utilizando o VirtualBox, isso vai servir mais aí para quem tem o Windows 7 ainda, Windows Vista ou um XP, que a gente não tem WSL2 lá, então ele vai rodar ali com o VirtualBox. É lento, mas serve para poder testar alguma coisa. O Docker Desktop com o Hyper-V da Microsoft. O Docker Desktop é uma ferramenta que funciona no Mac também. Ela vai facilitar que a gente execute esse Docker. O Hyper-V, a tecnologia de virtualização. Então a gente tem um Docker mais rápido, mas dessa forma aqui, a Docker, que é a empresa, o nome da empresa também, vai abandonar. Eles não vão dar mais suporte para Hyper-V. Então, a gente só está ponderando aqui as maneiras. As duas formas que a gente tem são essas duas aqui. E a gente vai focar nessa última, que vai ser a mais eficiente. Mas a maneira mais fácil da gente rodar o Docker no WSL2 é utilizando o Docker Desktop diretamente. Vai ter essa ferramenta aqui instalada, que a gente vê os containers que existem na nossa máquina, as imagens, os nossos ambientes. Inclusive ali no tutorial fala o que é que você precisa habilitar aqui na parte de configuração para poder usar o Docker Desktop ali com o WSL2. Então, o Docker Desktop é fantástico. Ele já abstrai para a gente toda essa questão de utilizar o Docker aqui no meio do Windows. Porém, nós temos um problema, pessoal, que é a utilização de recursos que ele vai precisar. E não são poucos os recursos. Só para vocês terem ideia. Eu fiz aqui um apanhado para a gente poder fazer um somatório. Aquela interface ali do Docker Desktop aberta vai consumir em média de 100 megas. O serviço do Docker Desktop rodando aí no seu Windows vai consumir em torno de 70 megas. E aí vem o Docker Desktop, que vai ser uma outra distribuição Linux que vai rodar junto com o seu WSL2, que vai consumir em torno só ele, em torno de 1 GB. E aí mais o seu Ubuntu aí, que a gente vai sugerir que você instale ali no tutorial, a gente recomenda o Ubuntu, 700 megas. Então, somando isso aqui, ó, a gente está chegando aí na beirada de 3 GB de memória. Então, se você tem 8 GB, sem rodar nada de Docker, sem rodar nenhum container, não rodou nada, já está consumindo quase 3 GB. Fora o que sua máquina já está consumindo. Então, fica complicado um pouco gerenciar essa memória. Então, o objetivo é esse. Vamos somar aqui, ó, 170 mais 1 GB. 1 GB 170. E aqui vai para 2. Mas eu estou arredondando para 3, exatamente porque, dependendo do que você for fazendo, aí ele vai chegando ali a 3 sem você executar nada. Mas a gente pode executar o Docker de uma outra maneira, que é essa aqui, usando o Docker Engine. O Docker, por padrão, foi criado para Linux. Então o Docker Engine, que é o Docker original de todos, e ele funciona no WSL, porque ele tem o kernel completo.
Aí você fala assim, mas eu posso abandonar o Docker Desktop? É agora que eu quero que você entenda a diferença entre um e outro. O Docker Desktop, para o caso do Windows, vai ter a grande vantagem dele habilitar totalmente o Docker em todos os shells que você tenha na sua máquina. Então, se você chegar aqui, está um Docker PS, eu tenho várias coisas rodando, inclusive vou até tirar aqui com o meu alias. Se eu chegar no DOS também, eu consigo executar o Docker. E no PowerShell também. Então, esse Docker, ele está visível em todo o meu Windows. Isso aqui é muito bom. Se você quiser ficar executando o Docker em um projeto na C2 pontos, mas você pode chegar ali no Mount /C e executar aqui de dentro do próprio WSL, não precisa vir aqui no terminal. Mas a grande vantagem do Docker Desktop é a simplificação da configuração do Docker e também permitir que a gente tenha imagens e containers no estilo Windows. Como o Docker foi criado para Linux, 99% das vezes a gente vai executar tudo com Linux, mas eu posso querer ter containers que eu tenha lá um .NET Framework, ou até um Windows Server para poder rodar alguma solução da Microsoft. Então, o Docker Desktop permite que você trabalhe com esse tipo de container também. Mas aí que é o ponto. A maioria dos desenvolvedores vão precisar apenas de uma distribuição do WSL aqui na máquina. Você vai desenvolver tudo aqui. Você não vai ficar utilizando o Docker diretamente no seu C2 pontos. Se precisar, vai pro /mount/C. Então, eu posso não usar o Docker Desktop e instalar o Docker Engine. E veja só, eu vou executar aqui um outro comando que vai ser o WSL -L-V. E olha o que ele vai mostrar para mim. Eu tenho o Ubuntu aqui rodando, esse que está rodando aqui. Tenho um outro Ubuntu que eu instalei, que esse aqui serve para experimentação. Eu posso fazer um monte de besteira nele, que depois eu apago ele e instalo de novo. Eu não faço no original que eu trabalho. E o Docker Desktop, como eu falei, ele instala mais duas distribuições Linux, que elas estão rodando aqui, e elas ficam consumindo esse 1 GB de memória que eu estou colocando aqui na média. Ó, essa parte aqui são aquelas duas distribuições. Que ele faz isso para que o Docker, na verdade, ele seja executado dentro do Docker Desktop e não dentro do seu próprio Linux. O que o Docker Desktop faz é fazer um compartilhamento da ferramenta do Docker com as suas distribuições Linux. Então eu posso ter várias aqui na minha máquina, posso ter 10 distribuições Linux. Na hora que eu vou executando o Docker em cada uma, na verdade eu estou executando o Docker em uma só. Isso até me ajuda a economizar as imagens que eu vou baixando ali. E eu posso ter duas distribuições Linux diferentes, rodando ali os projetos, compartilhando uma rede, sem que esses Linux tenham que conversar entre si. Então, a vantagem é essa simplificação. E a maioria dos desenvolvedores não vai precisar. O que a gente quer mesmo é o Docker aqui. Ah, mas se eu precisar dessas coisas mais apuradas, mais complexas? Até tem como configurar com o próprio Docker Engine, fazer aí um TCP socket ou um Unix socket. Tem que a gente tenha que ter esse Docker Desktop. Então, o ponto é esse. Voltando aqui para o tutorial. Então, o ponto está aqui, pessoal. Nós vamos trabalhar com o Docker Engine. E aqui no tutorial, nós temos a instalação dele que precisa de alguns comandos. Ela começa aqui, ó. Então você vai ter que fazer a instalação aqui dos pré-requisitos, baixar o repositório aqui do Docker para que a gente possa fazer um apt-get. A gente sempre está trabalhando aqui com o Ubuntu. Instala o Docker, habilita o usuário, instala também o Docker Compose, que é outra ferramenta auxiliar ao Docker, e pronto, no final das contas, a gente sempre inicia o Docker dessa forma aqui. Inclusive agora eu vou parar o meu Docker Desktop aqui. Quero sair dele. Deixa ele sair totalmente.
E agora quando eu volto aqui, por exemplo, no PowerShell, ó, o que vai acontecer? Ó? O Docker não está funcionando mais, nem aqui. Apesar dele ter mostrado uma mensagem ainda, é porque o Docker Desktop está funcionando ainda na minha máquina. Então, uma vez que eu utilizo o Docker dessa forma, ele só vai funcionar aqui dentro. Ó, se eu digitar agora um Docker PS, ele está dando um erro aqui, dizendo que o Unix Socket não está funcionando. Então, toda vez que você iniciar o seu WSL2, você vai ter que fazer um sudo service docker start. Pronto, agora ele já está funcionando aqui. Inclusive, já deve rodar alguns containers, eu acho. Eu vou parar todos aqui com o meu alias. Ele não funciona mais, apesar dele estar funcionando ali, ó, não vai funcionar mais aqui. Então, dessa forma, eu economizo ali aqueles quase 3 GB de memória e torno ele mais rápido ainda, porque o Docker ele está instalado diretamente na sua distribuição do WSL. Não tem o compartilhamento com outra. Então, isso acelera também a leitura e a escrita de dados. Para quem vai fazer a migração, está utilizando aí o Docker Desktop e agora vai utilizar o Docker Engine como eu recomendei, você tem que fazer uma pequena configuração dentro do seu Ubuntu. Então você vai lá na pastinha do seu usuário, .docker, e vai ter lá o config.json, que vai armazenar ali as configurações do Docker, inclusive a autenticação lá com o Docker Ruby. Então o que você vai fazer é excluir o config.json, porque a autenticação com o Docker Desktop é diferente da autenticação com o Docker Engine. Inclusive o que eu faço na minha máquina é ter um backup para poder voltar ao Docker Desktop se eu precisar, quando eu preciso, e ter o backup do config do Docker Engine. Então, quando eu ativo um ou outro, é só voltar aqui. Então, no seu caso, faço o backup, excluo o arquivo e vá lá no seu terminal e faça o Docker Login novamente. Aí se está trabalhando com two-factor ou não, faça o login para ele poder gerar lá o arquivo com a autenticação novamente. Pronto. Para você que vai fazer do zero, não precisa fazer aquilo. Então, está aí o nosso ambiente mais eficiente, agora rodando o Docker nativo no final das contas. Das conclusões que a gente pode tirar, essas duas formas que nós podemos executar o Docker no Windows, mas a maioria dos desenvolvedores vão precisar apenas do Docker Engine, por questão de utilização de recursos e também pela questão do seu escopo de trabalho. Docker Desktop mesmo é só se você precisar de containers Windows, mas vamos supor que você tem essa maneira aqui e precisou lá na frente, você pode instalar o Docker Desktop, pode até deixar ele aí desligado na sua máquina e você liga ele e desliga fazendo lá o sudo service docker stop e pronto, você já vai estar bem servido. Para passar essa forma aqui para vocês e para atualizar lá o tutorial que eu espero que vocês vejam, até mesmo para quem já tem o Docker Desktop configurado no WSL2, eu passei 2 meses de teste. Então eu já tinha feito ali na hora, poderia ter feito vídeo para vocês, mas eu passei ali testando uma série de ferramentas, é a mesma coisa e ainda é mais rápido. Então é a minha experiência já, a minha expertise aqui, e já estou passando o caminho das pedras aí, o atalho das pedras, para que você tenha um melhor ambiente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no link da imersão Full Stack e Full Cycle. É isso aí, pessoal. Até a próxima.